Olá, pessoal. Eu preparei essa apresentação para a disciplina de Profissão da Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. Como os alunos gostaram, eu resolvi gravar para deixá-la disponível aqui. Então, a temática da minha apresentação foi a aplicação das técnicas da biologia molecular em orquídeas, porque eu tenho trabalhado com biologia molecular desde 2008, quando eu fui para Maringá começar o meu mestrado em genética e melhoramento. E nessa apresentação eu trago algumas coisas atuais, né, para conceituar dentro dessa nossa área que nós temos tanto interesse, que é o cultivo de orquídeas. Então, como primeiro momento, eu trago os problemas que nós temos hoje, questão de identificação. Eu trouxe aqui algumas imagens, né, de plantas e é difícil hoje de identificar. A gente sabe que existem mais de 35 mil espécies de orquídeas, nós temos muitos híbridos, nós temos muitas plantas diferentes, né, fazendo com que fique realmente uma coisa bem difícil. Algumas logicamente consigo, né, mais facilmente identificar, mas tem muita orquídea parecida, muita orquídea rara, muita orquídea que a gente, ao primeiro momento, não consegue muito bem saber. E orquídeas novas, né? Os híbridos, principalmente, continuam surgindo. De tempos em tempos, nós temos muito híbrido sendo colocados no mercado, e isso faz com que seja difícil essa identificação. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que a biologia molecular pode colaborar com isso. A questão da variação, nós temos imensas, né, variações de cores, de tamanho, de perfumes, duração da flor, até a planta como um todo, né, os bulbos, as folhas, eles não são idênticos de espécie para espécie. Questão de controle genético, principalmente se nós pensamos em biofábricas, né, esse controle até de registrar qual é a minha planta, né, como eu identifico ela molecularmente falando, e caracterizar, voltando para programas de melhoramento, pensando em genes, em características que são importantes, como por exemplo cor da flor, tamanho da flor, a durabilidade dessa flor, as condições ambientais que ela vai suportar, né? Então são questões que nós temos que pensar, trabalhar dentro da biologia molecular também. Então eu trouxe três exemplos, são três artigos que eu achei bem interessantes. Esse artigo ele traz identificação molecular da dendróbio, a gente conhece ela carinhosamente como olho de boneca. Ela não é nativa do Brasil, apesar de nós termos muitas dendróbiums por aqui. Ela não é uma planta nativa do Brasil. Ela vem lá da Ásia, né? E eles fizeram um trabalho todo voltado para a identificação com a parte molecular, né? Então, identificação pelas suas próprias sequências de DNA, voltando então para conseguir diferenciar e aí gera, né, essas que nós chamamos de árvores filogenéticas, e aí pode ter informação evolutiva, pode não ter informação evolutiva, mas de uma maneira geral, com a parte da biologia molecular, pelo menos nós conseguimos dizer se elas são mais ou menos parecidas para aqueles trechos genéticos que nós analisamos. Então, acaba sendo bem útil para a gente conseguir trabalhar identificando as espécies. Outro artigo que eu trouxe que eu acho bem interessante é o barcode. Barcode é a técnica que a gente faz, a gente chama de código de barras, né? Por quê? Nós pegamos uma sequência daquela planta, isso pode ser feito com planta, com fungo, bactéria, com animais. Nós pegamos uma sequência daquele organismo, daquela população que nós estamos trabalhando, que seja única e especial para aquela população. Em geral, é um RNA mensageiro, um RNA, desculpem, uma região ribossomal. Não é um RNA mensageiro, é um DNA, mas é uma região ribossomal normalmente. E essa região ribossomal ela vai acabar sendo um pouco mais constante ali entre dentro da espécie e tendo alguma diferença entre as espécies. Isso é legal porque a gente consegue, sem ter que fazer técnicas muito complexas, bem trabalhosas, né? Passando às vezes muitos marcadores moleculares para conseguir determinar a diferença entre as espécies, às vezes analisando apenas esse pequeno trecho que nós chamamos de barcoding, a gente consegue já diferenciar. Aqui ele trouxe algumas imagens, eu acabei cobrindo elas, né, com a minha projeção aqui, mas é um artigo bem interessante que eles trazem justamente essa caracterização, a eficiência da técnica para trabalhar com identificação de orquídeas a nível de espécies.
Outro trabalho que eu trouxe, que traz essa parte de biologia molecular, é um trabalho com a Fairstankerville, que é uma orquídea que nós até temos aqui no Brasil para comercialização, né? Não é uma orquídea tão frequente, mas a gente encontra ela assim em alguns lugares. E é um trabalho também que traz essa parte de identificação com biologia molecular. E aí a gente já começa a perceber as coisas que nós chamamos de bandinhas, né? Bandas, que são fragmentos do DNA que nós amplificamos, nós clonamos eles via PCR, que é uma técnica de reação de cadeia em polimerase, e fazemos várias cópias dessas sequências e assim a gente consegue perceber se tem diferença de uma planta para outra e onde está essa diferença, né? Aqui o autor marcou uma flechinha nessa sequência aqui mais alta, que ela tem 500 e poucos pares de base, e aqui nessa sequência que está um pouco mais abaixo no gel, que tem 420 pares de base, e é legal falar sobre isso que a gente amplifica o DNA em um aparelho que chama termociclador. É um processo muito parecido com aquele de replicação que nós fazemos nas nossas células. Na verdade, é um processo baseado justamente, né, na replicação que nós fazemos nas nossas células. E a gente vai amplificar trechos específicos, né? E aí, esses trechos vão ser sequências que nós precisamos vê-las, né? Como que a gente faz para ver? Não é uma coisa visível. Então, nós colocamos essas sequências amplificadas em um gel de agarose, que fica tipo uma gelatina, e aplicamos uma carga elétrica para essas sequências migrarem. Quando essas sequências vão migrando, a gente vai, depois que o processo termina, a gente consegue tirar uma foto, porque a gente coloca algum agente intercalante. Podem ter alguns agentes que a gente tem marcas comercial. Antigamente a gente usava brometo de etídio. E a gente vai perceber que sequências maiores migram menos. É como se eu tivesse numa piscina com muitas bolinhas, muitas, muitas, muitas. Então, quanto maior eu sou, se eu estou usando uma roupa inflável, né? Eu tô com um volume maior, eu vou tentar passar pelas bolinhas, eu vou ter mais dificuldade. Quanto mais, né, estreita eu estiver, quanto menor eu estiver, maior a facilidade de conseguir passar, né, por lá. É mais ou menos nessa ideia que nós temos ali o gel de eletroforese. Claro que nós temos uma carga elétrica que vai também influenciar ali, né, na resistência, mas de uma maneira simplista, né, a gente tem isso, separação das nossas moléculas. Os menores migram mais, as maiores migram menos, e assim a gente consegue perceber diferença entre as plantas, e isso é bem legal, porque a gente às vezes consegue atribuir algumas informações relevantes. A gente consegue, às vezes, entender algumas questões de genes que estão relacionados à cor, que estão relacionados à resistência. Isso é bem legal. E esses autores trazem esse trabalho, um trabalho bem interessante também. E aí, eu comentei na aula sobre o papel do engenheiro de bioprocesso e biotecnologia dentro dessa temática, porque é o curso que eu atuo, né? E a gente tem possibilidade de biofábricas, então biofábricas não só para orquídeas, né, mas pensando principalmente no cultivo in vitro de orquídeas, desenvolver protocolos, então não somente projetar a biofábrica, mas fazer toda essa parte de desenvolvimento de meio de cultura, reguladores de crescimentos que serão aplicados, então toda essa parte que é extremamente relevante. Dentro da biologia molecular, aplicar e desenvolver esses protocolos das técnicas da biologia molecular, né? Pensando em análise da diversidade genética, identificação de espécies, trabalhar com bioinformática, porque a bioinformática, gente, é muito interessante. Nós conseguimos usar informações que já estão disponíveis em bancos de dados biológicos ao nosso favor, né? Fazendo com que a gente tenha, então, a possibilidade de avançar nas pesquisas. Então, muitas vezes eu quero saber qual é o gene que codifica a cor da flor da dendróbio. Provavelmente já está lá no banco de dados, então não preciso eu ir lá descobrir, fazer toda a parte de laboratório, alguém já descobriu, eu uso essa informação, a gente, claro, dá a referência, né? Cita a pessoa, cita o trabalho, a sequência, enfim, dá o devido crédito, mas eu não tenho que ter todo esse trabalho de laboratório, então assim que a ciência consegue avançar, né? A gente não precisa pesquisar tudo, a gente começa a partir de onde o coleguinha parou, né? Pelo menos disponibilizou ali a sequência, a gente vai avançando. Coisas que são importantes para a gente
dentro da engenharia de bioprocessos, mas pensando também na agronomia, na biologia, que são cursos que têm potencial de trabalhar com plantas. Nós precisamos respeitar as entidades, né, o CREA, CRQ, MAPA, IBAMA, o CRBio no caso dos biólogos, né, que é a entidade de classe. Então, cada curso precisa respeitar a sua entidade. A lei da biodiversidade, especialmente se nós trabalharmos com plantas nativas, nós não podemos entrar em matas protegidas sem autorização para fazer coleta de plantas, jamais, isso nem para comercial, nem para uso pessoal, tá, pessoal? Quem tem orquidário, fiquem atentos, não é permitido por lei entrar nas matas, beira de estrada, beira de rio, pegar orquídea, porque é um crime ambiental. A gente precisa preservar essas orquídeas, preservar essa natureza. Biossegurança, então normas da CTN-Bio, principalmente se a gente vai trabalhar com engenharia genética. Recursos genéticos, então todo recurso genético brasileiro, plantas nativas, plantas, animais, micro-organismos, precisam estar registrados no Sisgem. Então, se nós vamos trabalhar com isso, a gente precisa fazer o registro no Sisgem, avisando o governo federal que nós vamos trabalhar com essas plantas. Isso já faz bastante tempo. E produção de mudas e sementes, se for para comercialização, a gente precisa ter também registro no Ministério da Agricultura, o MAPA, e aí tem que fazer toda essa parte com o engenheiro agrônomo, né, para ter esse tipo de autorização. E aí, para que nós fazemos tudo isso, né? Nós pensamos em comercialização. Aí eu trouxe duas orquídeas que são orquídeas de alto valor. Eu pesquisei o valor delas hoje e o valor é bem alto, em torno de 5 a 6 mil reais, 3 bulbos, pessoal. Então não é a planta com flor, as catleias valquerianas que eu estou falando, né? Essa alba e a lilás, elas são plantas extremamente almejadas, né? Extremamente delicadas. São plantas que eles favorecem a simetria, então quanto mais simétrica, mais valor ela tem. E essas plantas são comercializadas a preços altos, que a gente já muitas vezes acha caro numa floricultura, uma planta ali a 150, 200 reais, mas as catleias valquerianas elas chegam a 6, 7, até mais por bulbos. Não são as plantas adultas, são ainda os bulbos que vão se desenvolver e vão florescer, né, depois de algum tempo. Para verem como é um mercado interessante, né, uma área bem lucrativa, uma área bem atrativa. E claro que as outras plantas que nós compramos, elas são mais baratas, bem mais baratas, mas ainda acabam sendo um pouco mais caras que várias outras ornamentais. Por quê? Principalmente por conta do cultivo, como eu já falei para vocês em alguns vídeos, o cultivo in vitro, né? Um processo que sem ele a gente não conseguiria ter tantas plantas, mas ele acaba encarecendo muito mais o processo do que se fosse plantar na terra, né? Ou em estufas, como a gente faz com roseiras, crisântemos, calendivas, calanchoês, enfim, plantas que são de mais fácil trato, germinação também mais fácil, comparado com as orquídeas, isso acaba fazendo com que elas tenham um valor comercial ali um pouco mais alto. E também a gente trabalha com a questão de plantas ameaçadas. Eu, no meu mestrado, trabalhei com isso, trabalhei com a Cattleya forbese, que é uma orquídea nativa aqui do Brasil. Fiz análise da diversidade de umas plantas de uma população que tinha próxima a um rio, e a gente conseguiu constatar que a diversidade genética delas estava alta, então a gente entende que elas não estão correndo um risco iminente, né, de extinção. Mas para que isso serve, né? As plantas, os animais, os organismos, quanto maior a taxa de diversidade genética, significa que mais diferenças tem de uma planta para outra. Por que isso é bom? Por que isso é importante, principalmente para as plantas que estão lá na natureza, né? Porque ter diversidade genética significa que elas estão diferentes e têm potenciais diferentes, ou seja, se der muita chuva e tem uma lá que não resiste, há uma umidade muito alta, mas vai ter outra que vai resistir. Ah, apareceu um inverno muito rigoroso, tem uma planta que talvez não vai resistir e outra que vai eventualmente resistir. Então, o fato de ter diversidade genética, de ter essa base genética mais ampla, faz com que eu tenha organismos que têm potencial aí de conseguir sobreviver em casos extremos, né? Então, quanto mais alta a diversidade genética de uma população, menor o risco de extinção
que ela corre. Claro, pensando numa população com um número de indivíduos, né, aceitável. Populações que têm poucos indivíduos, mesmo com uma diversidade genética alta, correm risco de extinção. Mas, infelizmente, a gente sabe que muitas populações com poucos indivíduos acabam tendo uma diversidade genética baixa, principalmente por conta de endogamia, né? A gente tem ali cruzamentos entre parênteses, faz com que a gente vá tendo uma diversidade genética mais baixa, causando ainda mais risco de extinção. Mas a biologia molecular nos ajuda a isso, né? Entender como está a diversidade genética daquela espécie, daquela população, se a gente precisa fazer algum manejo, se precisa se preocupar mais ou menos com aquela planta, e isso vai trazendo informação para a gente sempre ajudar quem trabalha em campo, né? Com essa parte de manejo de parques nacionais e regiões protegidas. E, claro, a parte comercial, identificando genes de interesse, identificando genes que potencialmente podem ser usados em programas de melhoramento, né? Para a gente conseguir colocar uma cor que a gente tem interesse, um perfume mais, né? Porque a gente tem umas plantas super cheirosas, a gente pode tentar, pela genética, né? Transferir isso para outras plantas, enfim, a gente tem grandes possibilidades e a biologia molecular é uma ferramenta bem importante que pode nos ajudar nesse sentido. Aqui eu trago para vocês as principais técnicas que nós podemos utilizar. Então, DNA barcoding, que é essa técnica que eu comentei com vocês ali, que o artigo traz, que é essa identificação por padrões. Então, eu não preciso fazer um screening no DNA completo da planta, tem algumas regiões que eu vou buscar que eu já consigo ter informação suficiente. Para a diversidade genética, a gente normalmente faz RPD. RPD é um pouco mais antigo, da minha época, eu fiz isso no meu mestrado, mas hoje em dia a gente tem poucos trabalhos que trabalham com isso, né? Mas é uma técnica interessante porque ela é uma técnica de baixo custo dentro das técnicas que nós temos ali da biologia molecular. A FLP e a SSR tem os marcadores um pouco mais modernos, como o microsatélite e o SNP, que é o marcador mais moderninho que a gente tem, né? Que permite identificações muito mais pontuais, bem interessante também. E a gente pode trabalhar também com a parte do transcriptoma, né? Então, para a gente descobrir quais são os genes que estão influenciando na cor daquela flor. Às vezes a gente não tem na literatura, então a gente entende o que aquela flor está expressando de RNA, né, mensageiro, que é o que vai ser depois utilizado como informação para a síntese de proteínas. Identificando esses RNAs, a gente consegue às vezes fazer ali um link com o DNA que foi usado de informação para a síntese desse RNA, fazendo então com que a gente tenha, né, essa possibilidade de identificar alguns genes que estão relacionados com características que nós temos interesse, certo? Então é uma área grande, uma área muito, eu acho pelo menos super interessante. Aqui as referências que eu trouxe, os artigos que eu trouxe, as fotos das catleias valquerianas, eu usei como referência de um orquidário que comercializa, também as orquídeas que estão ameaçadas de extinção, me baseei também em um site da internet. Então, agradeço vocês pela atenção e vou fazer mais alguns vídeos nesse estilo, trazendo alguns artigos para a gente discutir, que é uma coisa que eu gosto e eu espero que vocês também tenham interesse nessa área. Até o próximo!